PMDB perdeu o governo em Minas, mas elegeu o vice-presidente da República. Michel Temer foi anunciado para compor a equipe de transição de Dilma Rousseff. Conversa comigo o deputado Antônio Júlio, que é secretário-geral do partido em Minas. Bem-vindo, deputado. Obrigado. Deputado, a expressiva vitória de Dilma e Michel Temer em Minas ajudou a diminuir a frustração pela derrota ao governo do Estado? Não deixou de diminuir um pouco a frustração, porque a gente tinha muita expectativa de fazer o governo também. Mas a eleição da Dilma estava dentro dessa expectativa, dentro de um projeto que o PMDB organizou. Eu vejo que o PT, na eleição de governo de Minas, até pelas brigas internas, não quiseram nem eleger o senador, porque na verdade o Pimentel não quis ser eleito, o PT fingiu que estava apoiando o Pimentel, como fingiram que estava apoiando o Hélio Costa. Mas no segundo turno já foi diferente, o PT foi mais para as ruas e o PMDB também. O PMDB teve um papel fundamental, mesmo sendo um pouco alijado do processo, o PT quis abocanhar tudo, não quis dar muita participação ao PMDB na eleição do segundo turno, e mesmo assim nós fomos para as ruas, fizemos várias reuniões com os nossos prefeitos, com os vereadores, e eu acho que o PMDB teve uma participação bastante importante nessa vitória consagradora da Dilma Rousseff e do Michel Temer aqui em Minas Gerais. O senhor acredita que ao acirrar a polarização, as militâncias trabalharam mais? Teve que trabalhar. Superaram? Teve que trabalhar. Porque a gente sabe, o próprio PMDB tem uma divisão interna, mas não tão acirrada como teve o PT, que já vem lá desde a eleição para prefeito de Belo Horizonte, quando eles entregaram a prefeitura para o Aécio, Então, algumas figuras importantes do PT ficaram nessa divisória, Então, isso foi muito ruim para a campanha, até deles mesmo, Até deles mesmo. E hoje nós tivemos que juntar todo mundo, porque senão perdia a eleição. Porque o governador Aécio Neves entrou na campanha com toda a sua força política, e se nós não tivéssemos organizados e juntos para poder mostrar ao povo mineiro a importância que era a continuidade do governo Lula, nós teríamos perdido em Minas Gerais. Então acho que no segundo turno houve mais humildade, principalmente do parte do PT. E agora? Vamos falar um pouquinho, eu queria conversar um pouquinho mais de política nacional com o senhor, mas a gente volta nesse assunto. Vamos aproveitar que o senhor está falando, enfim, do PT e do PMDB mineiros, e agora, como é que vai ficar essa relação daqui para frente? Olha, eu acho que ainda tem espaço para a gente conversar. Há uma divisão interna dentro do nosso partido, que, no meu modo de entender, não leva a nada. Eu acho que você fazer política com grupos políticos, partidários é importante. Alguns companheiros nossos do PMDB acham que nós não devemos mais coligar com o PT. Eu tenho um posicionamento um pouco contrário. Eu acho que nós tínhamos... Acha que ainda tem possibilidade de aliança? Eu acho até... Para 2012, por exemplo? Para 2012 é outra história. Mas eu acho para a gente fazer essa transição desse ano até 2012... Eu acho que o PMDB tem muito espaço para conversar com o PT. Apesar que o PT, eu vi o PT muito arrogante nessa campanha. É um PT que só eles aqui que sabem fazer política, não quiseram dar oportunidade para ninguém participar e quiseram comandar sozinho. Mas eles viram no final que sozinho não se ganha eleição. Tiveram que engolir o PMDB. Mas isso faz parte de um jogo político que eu acho que mesmo com esses problemas que nós tivemos na campanha, tanto do Hélio como da Dilma, eu acho que dá para a gente voltar a conversar política. Sabe, o que me deixa mais triste, quando você vai conversar com o PT, não se conversa mais política. Essa inclusão de última hora do Temer na equipe de transição tem a ver com essa relação complicada? Tem tudo a ver. O Temer sentiu em Minas Gerais essa encostada que eles deram no PMDB, Eles não quiseram que o PMDB tivesse muito à frente da campanha da Dilma. E nós entramos assim mesmo, porque o vice é do PMDB, e nós tínhamos um compromisso, fizemos várias reuniões, uma bela reunião aqui em Belo Horizonte com todos os militantes do PMDB. Então, quando eles quiseram fazer a transição e largando o PMDB de fora da transição, eles esqueceram que o vice-governador, o vice-presidente da República é do PMDB. E a Dilma, com muita competência, e o próprio Lula, que eu acho que aí teve o dedo do Lula, disse, não, o PMDB tem que estar assim na transição. Mas se depender só do PT,
PT está achando que vai governar sozinho, vai cair do cavalo, como caiu no início do governo. Mas depois de tantos anos de experiência de aliança e coalizão para sustentar o governo, você acredita que o PT ainda tenha esse tipo de postura? Acredito. Eu estou realmente... Porque o governo Lula fundamentalmente dependeu dessas alianças. Eu acredito, mas com muita decepção. Eu queria que o PT tivesse uma nova visão, sabe? Uma visão mais de política real, uma política de fazer política futura, fazer bons projetos sociais. Mas o PT hoje, infelizmente, grande parte do PT está com o mesmo problema do PMDB. Eu estou criticando o PT, mas eu sei que dentro do nosso partido tem problema. Eles só pensam enquanto qual o cargo que eles vão ocupar, o que tem espaço. Pois é. Isso não posso concordar. Falando em cargos, o senhor acredita que com o Temer na vice-presidência da República, na equipe de transição, a tendência é que o PMDB cobre uma participação maior nos ministérios do que teve no governo Lula? Olha, o PMDB, e o Lula reconhece isso, alguns segmentos do PT não reconhecem, mas o Lula reconhece. Quem deu sustentação ao Lula para governar e ser um dos maiores presidentes do mundo, né, e do Brasil, nem se pode dizer, é o mais reconhecido e conhecido hoje no mundo, foi graças ao PMDB. O PT às vezes fica querendo não reconhecer isso, mas o Lula reconhece. O Lula sabe que se não fosse o PMDB, se ele ficasse só na mão do PT, eles tinham caçado o Lula lá atrás, na primeira turbulência que ele teve. E foi o PMDB, com seus políticos mais experientes, com todos os problemas que o PMDB tem, é que segurou a barra para o Lula e que deu sustentação para que ele pudesse fazer as transformações que ele queria fazer. Então eu não entendo essa parte do PT que fica com essa intriga com o PMDB, mas eu vejo que o Lula, isso aí nós podemos dizer com muita tranquilidade, o Lula reconhece o PMDB como o partido que ajudou a ele vai sair, né, com 84% de aprovação, com apoio do nosso partido.